vai convidar a Heloísa para fazer a nossa palestra, a nossa conversa da noite de hoje. Tudo bem? Tantinho enquanto coloca a mensagem para a gente. Bom, então de novo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Um abraço para todo mundo. E vamos à nossa mensagem da noite de hoje. Mensagem intitulada Ouçamos. E logo os chamou. Essa passagem está em Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as vidas cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, Mensagem de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Bom, então, a gente convida então nesse momento para a nossa prece, que a gente possa fechar os olhos e ainda refletir na mensagem, refletindo o convite do Mestre a cada um de nós que nos chama em todas as situações, seja no lar, no trabalho, no convívio com os colegas de trabalho, onde estivermos, e em especial nesses tempos em que vivemos, onde passamos por situações tão delicadas, tão tristes para muitas pessoas, que possamos oferecer o pouco que temos para dar para o próximo, o ombro, uma palavra, uma forma de consolo. Querido amigo Jesus, que possamos, Senhor, ser teus emissários onde estivermos, que possamos viver a tua mensagem e dessa forma espalhar o reino de Deus onde formos, em cada ambiente. Abençoa, Senhor, a noite de hoje, abençoa cada participante hoje aqui presente, os nossos lares, as famílias que passam por desafios grandes, seja da ordem de saúde, seja da ordem emocional, que possam se sentir amparados em teus braços, amigo Jesus. Abençoa-nos a todos,
Abençoa a nossa querida irmã Heloísa, que ela possa trazer a mensagem que preparou para a noite de hoje, e que juntos, Senhor, possamos vibrar o bem, fazer o bem, fortalecendo assim uns aos outros, a cada um de nós. Obrigado, que assim seja. Bom, Heloísa, sim, o tema de hoje é... Ai, me deu um branco agora. Nem todos os chamados. Muito será pedido a quem muito foi dado. Isso, isso. Então, seja bem-vinda, Heloísa, e a palavra é sua. Obrigada, Regilson, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento em que a gente está vivendo tantas dificuldades, né? Eu acho que o grande fator que nos favorece nessa hora é a certeza de estarmos juntos em espírito, a certeza de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que o corpo é a grande oportunidade para a gente ter uma experiência de crescimento. E por isso o nosso esforço por mantê-lo, né? E também a nossa colaboração, a nossa fraternidade, no sentido de estarmos juntos em favor de tantos outros irmãos que sofrem nesse momento. Eu preparei aqui um slide, deixa eu projetar, para ajudar na nossa explanação. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é o capítulo 13, itens 10 a 12. E começamos com o próprio item do Evangelho, que se refere à questão do servo que conhece a vontade do amo, né? E se não tiver pronto para cumprir a vontade do amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não conhece essa vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Ou seja, muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. O que é que nós vemos nesse momento? O Antônio Luiz Saião interpreta essa passagem bíblica pelo prisma da culpabilidade e da responsabilidade de cada um de nós como proporcionais, de fato, ao nosso entendimento de cada situação, né? Então, quanto maior a responsabilidade, maior a nossa necessidade de fato, termos o conhecimento do que significa essa responsabilidade para darmos conta dela. Compreendendo que nenhum fardo colocado nos nossos ombros que supere as nossas forças, a gente percebe que cada um de nós recebeu nessa vida um quinhão de condições ou um conjunto de atributos exatamente concernentes àquilo que viemos fazer aqui. Todos nós reencarnamos com uma missão, diz o Evangelho. Grande ou pequena, essa missão nos é dada para o bem. E isso implica a nossa responsabilidade. Outra citação que eu trouxe é de Emmanuel, no Reformador, que ele fala: assim, pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração ao bem, para que possas responder sem corar, no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Observa que Emmanuel se refere primeiro aos talentos que nos foram dados, depois o serviço e depois o resultado desse serviço. Então, nenhum de nós pode, tem um
um antropólogo, chama Luiz Almeida Marins Filho, que ele usa essa expressão: nenhum de nós tem o direito de se economizar. Tudo que há em nós é útil. E o que é mais importante, é útil não somente para nós. É útil para nós porque, fazendo pelos outros, nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos. Então, essa responsabilidade em dar conta, Emmanuel diz, né, dar conta da minha administração, no sentido de colocar em movimento todos os meus atributos, nos remete imediatamente para a questão do espírita nesse momento, né? Espírita e cristão somos a mesma coisa. Então, qual é o nosso papel nesse momento em que o mundo se encontra numa situação sui generis? Nós nunca vivenciamos, pelo menos de forma consciente, podemos até ter feito parte da última crise há 100 anos atrás, né, a pandemia da gripe espanhola, poderíamos até estar lá, e poderíamos até não fazer o que nos era, o que nos competia fazer, né, podemos até ter nos omitido. E, com certeza, a oportunidade que nós estamos tendo agora é de fato, agora, cumprir o que nos cabe e cumprir por inteiro, sem achar que isso ou aquilo não me cabe fazer, porque eu tenho o direito de me poupar. No item seguinte do Evangelho, nós vemos Jesus falando: vim a este mundo para exercer um juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. O que Jesus se referia aí nesse momento, né? Inclusive diante da estupefação dos fariseus, né, que perguntam: então nós somos também cegos? E Jesus acrescenta que eles, se fossem cegos, não teriam pecados. Mas, como eles achavam que viam, eles realmente permaneciam no pecado. O que é isso? O que é essa cegueira? O que é esse juízo? O que é esse pecado? No caso dos fariseus, eles tinham a presunção de serem os mais sábios. Eles tinham a obrigação de ser, porque eram aqueles que tinham acesso às escrituras, né? E se arvoravam a pregar as escrituras. Só que essa visão deles era uma visão distorcida, porque eles só enxergavam que aquilo que estava nas escrituras se aplicava aos outros. Aí residia a cegueira deles, a real cegueira de alma, né? Então, eles eram muito bons no pregar, eram muito bons no punir aqueles que não cumpriam o que eles pregavam, mas, com relação a eles mesmos, eles eram totalmente cegos e se achavam os iluminados. Por isso que Jesus diz que eles permaneciam em pecado, né? E mais na frente nós vemos em Mateus a expressão de Jesus com relação aos olhos. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Era exatamente o caso dos fariseus. Eles tinham a luz que eles conheciam através das escrituras, mas o interior deles, como Jesus mesmo dizia, era um verdadeiro depósito de podridão. Jesus os chamou de sepulcros caiados, né? E por que vale a pena nós refletirmos hoje sobre essa condição dos fariseus? Para olhar para nós mesmos, para verificar se a luz que há em nós, essa luz que a doutrina espírita nos trouxe, essa claridade que o Cristo nos envia através do Consolador, o que nós estamos fazendo dessa luz com relação a nós mesmos, né? E quando ele fala que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, ele se refere aos que não viam e que passam a ver, aos que não andam e passam a andar de verdade,
no sentido de que era muito mais fácil fazer um cego de nascença ver do que fazer os cegos de alma, que eram os fariseus, verem a luz. Então, o evangelho sendo levado aos pobres, que é como ele arremata aqui essa passagem, significava a verdadeira luz sendo levada àqueles que antes não tinham acesso e que certamente absorveriam, sim, esse conhecimento para se iluminarem de fato, para saírem da cegueira do conhecimento. Assim, o momento que a gente está vivendo é impressionante como a gente pode perceber a diferença que faz o conhecimento que nós temos da imortalidade da alma, do prosseguimento da vida, da oportunidade do reencontro, o quanto tudo isso é consolador. E quão poucas pessoas detêm esse conhecimento. Nós somos minoria no planeta. Nós que detemos o conhecimento relativo à continuidade da vida, a anterioridade da alma e o prosseguimento dela, somos muito poucos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque é um quantum que nos foi dado e que nós temos o dever de compartilhar. Mas como é que nós compartilhamos isso? Eu vejo que o primeiro passo para que nós compartilhemos verdadeiramente esse conhecimento, essa certeza da vida eterna ou da vida imortal, né? Essa confiança em Deus que a doutrina espírita nos traz enquanto fé raciocinada, é o nosso comportamento diante das nossas dificuldades nesse momento. E como bem disse o Regilson na prece, nós sofremos hoje de dois grandes males. Os males orgânicos, decorrentes da pandemia, ou de tantos outros males que estão aí, que não deixaram de existir, e os males do nosso psiquismo, diante da principal emoção que hoje a gente vive no planeta, que é o medo. Então, como é que é o medo do espírita? Como é que é o medo do cristão diante dessa situação? Se o nosso medo for igual ao medo daqueles que não conhecem o que nós conhecemos, nós não estamos fazendo nada de diferente. Como o próprio Paulo reflete, né? E o que fazes tu de diferente com tudo que tu conheces? Então, o primeiro fator que eu gostaria de refletir, e logicamente, quando a gente busca uma reflexão, ela ecoa primeiro em nós mesmos, é com relação ao nosso medo. Como é que nós estamos diante da nossa própria dificuldade enquanto pessoas imersas no mesmo ambiente que todo mundo está, enquanto pessoas que temos amigos que partiram, temos amigos enfermos, temos amigos angustiados, ansiosos, adoecidos psiquicamente por conta da ansiedade, por conta da impotência que todos sentem em relação a esse vírus. Como é que nós estamos nos comportando? Nós estamos sendo mais um ansioso? Nós estamos sendo mais um angustiado? Ou nós estamos nos valendo de todos os recursos que a gente tem, das palestras que nós dispomos pela web, dos encontros na casa espírita que nós continuamos dispondo com esse recurso maravilhoso que nos foi dado virtual. E por conta disso, nós estamos sendo capazes de levar essa palavra de conforto e de consolo para aqueles que não dispõem do que nós dispomos? E aqui é exatamente o passo de agora do Evangelho que fala do ensino dos Espíritos. Porque essas reflexões de Jesus quanto ao que aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, se aplicam principalmente a isso que nós sabemos, né? Os preceitos do Cristo, quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Então, nós temos que reconhecer, na sequência desse tópico, a dificuldade que os outros, que eu estou me referindo, que os outros que não conhecem têm,
e nos colocarmos como agentes do Cristo, realmente, para que a nossa própria posição no mundo, o nosso próprio estar no mundo, a nossa própria vida de relação, seja recurso consolador para aqueles que não dispõem dos conhecimentos que nós dispomos. Então, a questão da doutrina é maravilhoso a gente pensar, gente, a clareza que o conhecimento trazido por Jesus alcança por meio da doutrina espírita. A doutrina espírita, partindo do positivismo, né, e daquilo que, de acreditar somente naquilo que realmente se pode provar, trazendo no seu bojo a questão da ciência, da filosofia e da religião, no sentido de colocar em pratos limpos, colocar de forma esclarecida aquilo que ela prega, é um recurso extraordinário. Uma coisa é você estudar o Evangelho de Jesus sem a doutrina espírita. A outra coisa é você estudar a doutrina espírita e remontar o Evangelho de Jesus ao Evangelho de Jesus e ao Antigo Testamento. Tudo fica muito mais claro. Você vê que tudo se encadeia. Nada está dissociado de nada. Jesus disse que não veio destruir a lei, veio dar seguimento. A doutrina espírita repete: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Então, fica fácil entender os ensinamentos de Jesus por meio da doutrina espírita, para que nós alcancemos o espírito da letra, do que realmente Jesus disse com as palavras, com as parábolas, tão, eu vou dizer, usar um termo muito corrente, tão a container, né? Os ensinos de Jesus, eles vêm num pacote meio fechado. A doutrina espírita destrincha e esclarece. Então, nós não podemos nos queixar de que não chegou para nós o esclarecimento do que Jesus quis dizer. Tudo fica muito mais fácil de compreender a partir de Allan Kardec. Então, há uma questão no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a 885, onde é falado que o ensino dos Espíritos tem que ser muito claro, para que nenhum de nós possa pretextar dúvidas diante daquilo que nos cabe. Quando Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas, ele fala do mandamento maior, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas vai além, ama como eu te amei. A doutrina espírita vem e acrescenta que esse amor não deve ser a mesma natureza de sentir para os amigos e para os inimigos. Que nós devemos amar também os inimigos. E nesse momento que nós estamos no planeta, diante de um inimigo tão minúsculo, que agora mesmo nós refletíamos no tratamento espiritual na FAC, nós não podemos considerá-los inimigos. Porque os seres mais ínfimos do planeta, há uma outra questão no Livro dos Espíritos que nos pede que amemos. Devemos amar os inimigos de uma forma diferente que amamos os amigos. Diz o próprio Evangelho que ninguém sente na proximidade de um inimigo as mesmas vibrações que sente na proximidade de um amigo. Mas como é que nós podemos amar uma situação dessas que está diante de nós, esse ser tão minúsculo que está causando tantas dificuldades no planeta como um todo? De que forma nós podemos compreender que isso faz parte da nossa necessidade experiencial? Que isso é, de fato, uma experiência pela qual nós temos que passar para aprendermos e para agregar luz a nós mesmos. Então, por esse prisma, nós exercitamos a capacidade de amar até o coronavírus.
porque enxergando ele como algo permitido por Deus, que vem corroborar com o nosso burilamento, com a nossa necessidade de amar, e aplicando essa lição que a doutrina espírita nos traz, de que amar os inimigos é de um jeito diferente, mas nós temos que amá-los. Pela compreensão do significado desses inimigos na nossa vida, o que vai acontecer conosco interiormente se nós mudarmos esse ponto de vista? O que está acontecendo hoje no planeta, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que a gente percebe e que cabe a nós espíritas, meus irmãos, combater isso veementemente. Porque isso que eu vou dizer agora está acontecendo dentro das nossas casas, com os nossos familiares, que é exatamente a revolta que muitos estão encontrando para culpar esse ou aquele fator, governantes, isso ou aquilo, para alimentar a ira dentro de si mesmos. O que eu tenho buscado reiteradamente, inclusive dentro da minha família, é sempre questionar. Quando a pessoa começa a manifestar essa ira, essa revolta e colocar o se não tivesse sido assim, se não tivesse sido assado, se fulano não tivesse exposto ao vírus, se tivesse tido mais cuidado com a prevenção, se não tivesse havido corrupção, se não tivesse... Gente, são tantos sis. Mas o que acontece quando nós nos apegamos a esses sis? Nós nos distanciamos do amor. O que acontece com o nosso estado emocional? Se exaspera. O que acontece com todo o nosso organismo? Entra em ebulição, a adrenalina sobe, a gente fica irado, o rosto fica vermelho, o estômago comprime, o fígado aperta. Isso é adoecimento. Isso é a gente perdendo a nossa condição amorosa, daqueles que detemos uma visão mais ampla do que se passa hoje conosco. Nós estamos perdendo isso em favor de um processo de dominação egóica, de dominação de revolta, que só vai nos fazer mal. E aí, num passe de mágica, com esse ponto de vista, nós somos capazes de atrair muitas mentes nocivas para o próprio planeta. Então, ao invés de sermos agentes de luz, nós estamos sendo agentes de trevas. Porque nós não podemos mais, como diz nesse trecho do Evangelho aqui, pretextar ignorância. Nós estamos recebendo diretamente pelas mãos maravilhosas de Allan Kardec, trazendo para nós a codificação da doutrina espírita. E mais, estamos recebendo pelas informações dos próprios espíritos tudo o que significa esse momento do planeta. E aonde é que nós colocamos tudo isso no momento que nós nos rebelamos, que nós nos revoltamos? Ah, Heloísa, então eu tenho que obscurecer tudo, eu tenho que fechar os olhos para tudo que está acontecendo aí, fingir como Alice no País das Maravilhas, que não estou vendo nada? Não. O nosso raciocínio lógico vai permanecer. A nossa compreensão dos fatos e o nosso julgamento, infelizmente nós sempre o fazemos, vai continuar conosco. Mas o que nós temos que ter é consciência do que fazer com isso, porque há tanto o que fazer em favor daqueles que necessitam no momento, há tanto o que fazer em favor da nossa própria lucidez, que no momento nós não temos tempo de resolver as questões de base, por exemplo, que a nossa saúde vem sofrendo há muitos anos, que não é de agora. Os problemas de corrupção que nós estamos vivendo no nosso país há muito tempo, que não é de agora. Então, nós estamos naquele momento, meus irmãos, em que o sistema de trânsito, por exemplo, vou usar como exemplo, o sistema de trânsito está hiper mal dimensionado, está subdimensionado para a quantidade de veículos que tem.
É preciso que se faça, de fato, um novo planejamento do trânsito daquela cidade naquele momento. Mas acontece um acidente em que uma carreta parou no cruzamento. Então, o caos que já era a configuração do trânsito agora se tornou muito superior, porque agora o trânsito parou. O vírus chegou e parou o nosso trânsito, literalmente. De que nós precisamos nos ocupar? De retirar essa carreta do cruzamento. Então, é nisso que nós temos que nos ocupar. Nós não podemos agora permitir que os nossos sentimentos se conspurquem, que a luz que há em nós se transforme em trevas. Então, no item 12 do Evangelho diz que aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é. Então, mais do que nunca, tudo isso que nos tem sido dado como espíritas é necessário que nós utilizemos. É necessário que nós vivenciemos em nós, em primeiro lugar. Os médiuns, diz aqui no item 12, que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal. Porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Então, é o que Jesus cita, né? Nós vemos o argueiro no olho do próximo e não vemos a trave que está no nosso. Então, movamos-nos interiormente para a gente expulsar de nós qualquer sentimento que afete as nossas emoções de tal forma que nos tire a possibilidade de fazer a nossa parte nesse momento no planeta. Aí você diz assim, quando Jesus disse, se fosseis cego, não terias pecado, a reflexão do quanto nós estamos mergulhando em um endividamento que a posteriori nós vamos responder por ele, com se nós cedermos a essa ilusão de querer combater a situação macro no momento, a essa ilusão de querer dar o nosso palpite, a nossa opinião, entrar nas redes sociais e fazer um estardalhaço, sabe? Perder o nosso tempo valiosíssimo entrando nos nossos grupos de comunicação da doutrina, do trabalho, de amigos, e colocando mais lenha na fogueira, gente. Os recursos virtuais que nós dispomos hoje, devemos procurar otimizá-los ao máximo para fazer o bem, para disseminar a esperança, para disseminar a certeza de que a vida não se resume, não se circunscreve à vida do corpo. Para que aquele que está, por exemplo, numa situação grave de saúde, possa parar de se desesperar com a possibilidade, com a expectativa de uma possível morte. Para que nós trabalhemos em nós, em primeiro lugar, essa perspectiva, porque nós não somos melhores que ninguém. Nós podemos sim nos poupar e muito se nós zelarmos pelo nosso equilíbrio. É o primeiro passo, é a primeira vacina. A primeira vacina é nos mantermos equilibrados. E com isso, nós podemos muito poupar as nossas existências corpóreas para poder fazer por um pouco mais de tempo aquilo que nós viemos fazer aqui. Mas precisamos zelar por isso. Se nós não zelarmos por esse equilíbrio, nós passamos a ser pessoas inúteis. As nossas orações cotidianas, gente. Quantas vezes nós estamos orando por dia?
O que assoma a nossa mente quando nós despertamos? Qual é a primeira ideia que nos alimenta? Qual é a primeira imagem que nos vem à mente? O que nós fazemos com essa imagem? Fazemos uma oração buscando de fato essa comunhão com Deus e esse pedido ao Pai que nós sejamos úteis por mais um dia? E durante o nosso dia, quantas vezes nós estamos orando, procurando essa comunhão com Deus, para que nós, em Deus, possamos fazer algo por nós e pelos outros? Estamos aproveitando, por exemplo, as qualidades da prece, aproveitando, por exemplo, os momentos de alimentar o corpo, para também alimentarmos o espírito? No momento em que nós refletimos no nosso café da manhã, sendo gratos a tudo que nos chega à mesa e que nos vai alimentar o corpo, nós estamos nos elevando a Deus. E por esse sentimento de gratidão, nós estamos cuidando da nossa saúde mental. Idem na hora do nosso almoço, idem na hora dos nossos lanches, idem na hora do nosso jantar e na hora de dormir. Como é que eu estou pedindo a Jesus que me permita ser útil? Eu, espírita, eu que sei que quando meu corpo dorme, o meu espírito decola. Eu que já li o Nosso Lar e compreendi isso com a irmã, eu acho que é Inácia, não me lembro o nome dela, explicando para André Luiz o que ele via de espíritos transeuntes em nosso lar, encarnados e desencarnados. Então, ali no nosso lar está claro que nós, quando dormimos, nós vamos ao plano espiritual. A que zonas espirituais nós estamos indo quando dormimos, meus irmãos? O que nós estamos endereçando a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, a Maria Santíssima, que é a nossa mãezinha amorosa, aos nossos anjos guardiães que se esforçam para nos auxiliar? O que nós estamos pedindo para eles? Estamos pedindo que nos seja facultada a possibilidade de irmos ao plano espiritual, de nos alimentarmos junto aos nossos mentores, de compreendermos melhor o nosso papel no planeta, para que ao despertarmos, na manhã seguinte, as imagens sejam boas e o sentimento seja são, para que eu possa fazer melhor hoje do que ontem, para que amanhã eu possa fazer melhor que hoje, e para que dessa forma eu continue em equilíbrio. Porque uma coisa é certa, se eu estiver em paz com a minha própria consciência, e a minha consciência tem o registro da minha verdade, a minha consciência compreende as leis divinas, estão escritas em mim as leis divinas. A minha consciência sabe traduzir a lei de ação e reação, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de progresso, a lei de liberdade que dá a cada indivíduo hoje no planeta o direito de exercer seu livre-arbítrio. Eu não posso fazer nada por ninguém que não queira. A minha prece se eleva aos céus em favor de alguém. E Deus é tão misericordioso que faz esse favor a alguém. Mas, na medida da abertura desse alguém para receber esses favores de Deus, essa prece vai fazer mais ou menos efeito. Esse é o exercício do livre-arbítrio de cada um de nós. Nem Deus violenta o nosso livre-arbítrio. E a nossa consciência compreende todas essas leis divinas. Mas como é que eu estou me alimentando? A que ponto eu procuro me esclarecer no corpo, cognitivamente, na minha intelectualidade? Como é que eu estou estudando tudo isso? Eu estou pegando o livro dos Espíritos, eu estou mergulhando mais nas leis divinas para que eu possa compreender melhor, com a minha mente de encarnado, tudo que a minha consciência compreende, mas nem sempre eu acesso. Então,
tudo isso que nos é dado é de um valor extraordinário, né? Já falei que os fariseus tinham a pretensão de ser, e eram, de fato, os mais aquinhoados, né, os mais esclarecidos, mas, devido à cegueira, cegueira de alma, eles eram muito ignorantes. Então, o primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ter é procurar, de fato, se alimentar dos conselhos dos espíritos, né? E evitar que nós, enquanto espíritas, não tenhamos essa habilidade de aproveitar todo esse conhecimento, primeiro por nós mesmos, em seguida por aqueles que precisam de nós, exercendo assim um mandamento maior. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque no momento que eu compreendo o amor que eu tenho que ter por mim mesmo, eu compreendo a extensão do meu dever. Eu compreendo que quanto melhor eu cumprir esse dever, mais eu estou zelando por mim mesmo, mais eu estou me preparando para seguir mais suavemente na vida. Então é preciso que nós, de fato, nos concentremos nisso. O planeta pede por nós, o país pede por nós, mas o nosso estado do Amazonas está vertendo lágrimas que nunca verteu. Há uma frase circulando aí na internet que o pulmão do mundo sofre por falta de oxigênio. O pulmão do mundo está com falta de ar. E tudo isso a gente tem a oportunidade de constatar diante desse quadro tanto gesto de solidariedade, né? As casas espíritas, a própria fé, se mobilizando em favor de conseguir insumos, empresas fornecendo insumos, os níveis de governo, apesar de tudo, apesar de todos, se unindo, por exemplo, no transportamento dos doentes para outros estados, a fusão do que o SUS sempre deveria ser, né? O SUS deve funcionar de forma tão integrada, todos os níveis de poder, do municipal ao federal, de forma que nós que somos usuários do SUS, nem precisemos perceber quando muda de nível, de baixa complexidade para média complexidade, para alta complexidade, que nós não precisemos nem perceber que o avião da FAB é governo federal. Mas, principalmente, que nós possamos utilizar de tudo isso com lucidez. E uma coisa que a gente percebe, que é falta de lucidez, por exemplo, uma coisa que chegou a mim, eu não aferi, mas é uma notícia que chegou, que num dos voos para o Maranhão, abertas no Maranhão 30 vagas, viajaram só 9 pessoas. Então, é exatamente o tumulto, né, o atabalhoamento, as circunstâncias que atropelam até as bênçãos que eu recebo de Deus. E é preciso, por isso que eu repeti tantas vezes, lógico que nós não estamos sós, lógico que nós estamos juntos com os mentores espirituais do Educandário de Luz, lógico que nós estamos junto com o nosso anjo tutelar neste momento, cada um de nós que aqui nos encontramos dos 2 planos da vida, e eles estão nos inspirando nesse sentido. É para evitar esse atabalhoamento, é para evitar esses tumultos, é para evitar desperdícios de oportunidade que nós temos que nos manter lúcidos. E para que nos mantenhamos lúcidos, nós precisamos estar em estreita comunhão com o Pai, em estreita comunhão com Deus. E para isso, utilizar a nossa fé raciocinada. Como é que eu posso mostrar a minha fé raciocinada? Quando uma criancinha de 3 anos, 2 anos, está com um pai jovem, por exemplo, e esse pai coloca essa criança em cima do muro, se afasta um pouquinho, abre os braços e manda que ela pule, o que a criancinha faz? Ela pula sem pestanejar, porque ela confia naquele pai.
Aquela outra história que circula e que ratifica a fé raciocinada da criança que ia no voo, todos nós conhecemos, porque ela é muito usada no movimento espírita, e que entram todos numa turbulência, todo mundo se angustia, grita, chora, e a criança fica em tranquilidade, continua brincando. E, num determinado momento, alguém pergunta por que ela não se angustia, por que ela não tem medo, por que ela está tão em paz? E ela responde, o meu pai é o piloto. Então, de que maneira, meus irmãos, nós estamos vivenciando esse momento tumultuado, essa situação toda que está aí, com a nossa fé raciocinada? Com a nossa fé que, segundo Kardec, só o é quando é capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nós estamos realmente sendo capazes de elevar o nosso pensamento ao Pai e de dizer, Pai, está doendo. As dificuldades são muitas. A dor graça o planeta. A dor alcança-nos por todos os lados, Senhor. Impossível não sentir dor, mergulhados no meio de tamanha dor. Mas eu confio em Ti, porque eu sei que a minha vida para Ti, Senhor, não importa se está no corpo ou fora dela. E qual é o medo que pode superar, pode ser maior do que o medo da morte, meus irmãos? Se eu sei que a morte não me tira a vida, como é que eu vou lidar com esse medo? Exatamente confiando no Pai, procurando superar a minha própria dificuldade para poder ter uma palavra de conforto, de consolo, de esperança e de paz a quem necessitar. E acima disso, que eu não me omita, que eu utilize de todos os recursos que estão à minha disposição. Se nenhum recurso eu dispuser, meus irmãos, se eu não dispuser de um celular para me comunicar por um grupo WhatsApp, se eu não dispuser de uma internet que me coloque nessa condição de levar a minha mensagem para um grande número de pessoas, mesmo assim, eu ainda tenho um recurso extraordinário. Vou continuar dizendo do que eu não posso dispor também. Se eu não puder ir ao encontro de uma dor, se eu não puder ajudar alguém a adquirir isso ou aquilo, se eu não tiver dinheiro nenhum para colaborar com nada, mesmo assim, eu ainda conto com a força extraordinária da minha mente que tem poder por meio da oração. Eu posso orar. Eu posso somar com tantas outras mentes que oram e oferecer a Deus, oferecendo a Jesus, nos entregando aos seus emissários de luz, para que eles utilizem os nossos fluidos animalizados, que seja uma gota no universo de dor, mas que essa gota balsamize a dor de um coração, enxugue uma lágrima. Eu sou capaz de oferecer isso a Jesus. Então, nenhum de nós pode se afirmar incapacitado. Todos nós temos essa condição. Era o que eu gostaria de refletir com vocês, agradecer a oportunidade da minha própria reflexão. Essa tem sido a nossa busca, meus irmãos, enquanto espíritas, enquanto cristãos. Nos tornarmos conscientes de todo o patrimônio intelecto, moral e ético que a doutrina espírita nos traz para utilizar nesse momento do planeta. Muito obrigada ao Educandário de Luz, obrigada ao Regilson por lembrar de mim, e que essa certeza de Deus, essa confiança de que somos crianças nas mãos de um Pai amoroso e extremamente misericordioso, nos sustente, para que nós possamos, sustentados, sustentar aqueles que necessitarem de nós. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Luísa. E
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Assim, nossa mensagem. Acho que estava precisando mesmo dessa sua fala de hoje. Então, realmente obrigado. E às vezes realmente parece um desafio, né? Mas como faz diferença nas nossas vidas? A gente olhar, a gente encarar, a gente voltar a essa mensagem. Então, possamos fazer essa diferença para a gente na nossa vida, né? Essa mensagem possa fazer. Então, a gente convida mais uma vez para a nossa prece, agora encerrando esse momento, mas que a gente possa levar esse sentimento, essa sensação de revigoramento, de refazimento para a nossa semana. Então, que a gente fechar nossos olhos e juntos, que a gente possa unir nossos pensamentos para agradecer, por mais que possam parecer dias, situações duras, nós temos esse amparo divino sempre ao nosso lado, que a gente possa ter essa certeza de pular e ser amparado nos braços de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa confiança, essa segurança e juntos possamos caminhar em tua direção. Abençoa, Senhor, a nossa semana, possamos ter uma semana tranquila. Obrigado, que assim seja.